essa visita aí tem duas coisas muito interessantes, né? Primeiro, que a Kamala Harris ontem fez uma declaração considerada muito forte, dizendo que é preciso um cessar-fogo imediatamente, de pelo menos 6 semanas, que é o projeto que os Estados Unidos estão defendendo na negociação entre o Hamas e o governo de Netanyahu, que parece que já foi para o brejo. O governo de Israel nem mandou um representante para essa reunião hoje, como deveria ter mandado. Mas, enfim, ela fez essa declaração porque os Estados Unidos estão tentando virar a posição deles. Saiu uma pesquisa de opinião hoje no Wall Street Journal, está lá na capa do jornal de hoje, mostrando que a maioria da população hoje dos Estados Unidos já está contra a atuação de Israel nesse massacre na faixa de Gaza. Então, o governo americano, obviamente, que vai passar por umas eleições presidenciais no fim do ano, está tentando se ajeitar ali, mudar de posição. Agora, se a Kamala está muito interessada mesmo num cessar-fogo imediato, é só ela atravessar o corredor da Casa Branca e falar com o Joe Biden, dizer, olha só, vamos parar de mandar arma para eles? Vamos parar de pedir dinheiro ao Congresso para financiar esse massacre? Que eles acabam com o massacre rapidamente. Bom, enfim, agora ela vai receber o Benny Gantz na Casa Branca hoje ainda. E o Benny Gantz faz parte do Conselho de Guerra do Netanyahu, que já disse que essa visita não foi autorizada por ele, o que vai deixando claramente uma imagem de que existe um racha dentro do governo de Israel com relação aos próximos passos desse massacre. E é claro, a gente está vendo também uma opinião pública dentro de Israel cada vez mais insatisfeita com esse massacre em Gaza. A gente viu aí várias manifestações no fim de semana, inclusive em uma delas, os jornais lá mesmo publicaram israelenses dizendo que o presidente Lula disse, eu vi, ninguém me contou, eu vi um vídeo de um manifestante israelense dizendo que Israel está tratando os palestinos da mesma maneira que Hitler, que a Alemanha tratou os judeus. Então, essa noção de que esse massacre não pode ir adiante é cada vez mais forte. O presidente Lula participou da reunião da CELAC, que tirou uma nota conjunta também, condenando o que está acontecendo, exigindo um cessar-fogo. Então vai se formando uma pressão cada vez maior sobre o governo de Netanyahu para acabar com esse massacre. Eu vi hoje no Desperta, com o Demore, uma manchete que dizia que Israel já matou em 5 meses na Palestina um número maior do que os Estados Unidos mataram no Afeganistão. Então os números estão se tornando cada vez mais inaceitáveis, mais impossíveis da gente dormir com essa ideia na cabeça, que agora 2 milhões de palestinos estão sendo submetidos à fome, porque não se consegue entrar com ajuda humanitária na faixa de Gaza. Isso é impossível, isso se chama punição coletiva, usar a fome como arma para continuar esse massacre. Não dá. E não é à toa que a gente está vendo um número cada vez maior de pessoas se levantar, né, contra isso, como aconteceu nesse fim de semana em Porto Alegre. No final do show de sábado do Caetano Veloso, ele levantou uma bandeira palestina. E ele não é o único, não é a única figura pública da nossa cultura que está falando o que pensa a esse respeito, né? Nas mídias sociais, o Chico Buarque também veio a público dizer que se soma às vozes de quem está condenando esse massacre lá em Gaza. Nos Estados Unidos, a Susan Sarandon, aquela atriz super famosa, também deu uma declaração fortíssima a esse respeito, dizendo para uma manifestação enorme, ela falando para as pessoas, os nossos inimigos quem são? E eu até anotei, ela diz assim, o nosso inimigo hoje, ó, aí o Caetano com a bandeira da Palestina no final do show dele em Porto Alegre, no sábado, dizendo, claro, com um gesto, tudo que muita gente está pensando, né? Que é preciso proteger essa população que está lá sendo massacrada. Agora, a Susan Sarandon falou, nosso inimigo hoje é o ódio, o racismo, a colonização e o silêncio. Ela diz que a gente não pode ficar calado diante do que está acontecendo. E ela está pagando o seu preço por ser ativa e uma voz contundente para acabar com esse genocídio. Ela foi abandonada pela agência de talentos
que fazia todos os contratos de agenciamento dela em novembro do ano passado, porque desde sempre se coloca contra esse massacre, que aliás não é novidade no caso da Susan Sarandon, porque ela sempre soube em que lado da história ela deveria estar.